Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos paciência, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Irmãos, o tema dessa pregação está vinculado àquilo que nós estamos precisando como igreja, que é estarmos juntos. E eu sei que, devido a essa pandemia, devido às outras consequências que os últimos tempos têm nos apresentado, a presença dos irmãos e das irmãs tem se tornado um pouco menos frequentes. Mas isso também tem um lado da saúde. A gente não pode forçar ninguém a vir diante dessa pandemia. Então, uma solução que as igrejas têm encontrado é os cultos virtuais, os cultos de maneira virtual, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook. Eles se tornaram essencialmente, elas se tornaram presentes e essenciais para os momentos atuais. Cláudio, dá para baixar um pouquinho o volume do microfone? Ela tem se tornado essenciais para as nossas comunidades de fé. Por quê? Porque temos a fragilidade hoje de nos encontrarmos presencialmente. Nós precisamos nos encontrar presencialmente, mas diante dessa situação temos algumas restrições. Mas as nossas igrejas não teve outra saída senão se adequar às demandas do tempo presente. Não teve outra oportunidade senão se adequar às maneiras de transmissão virtuais. A nossa igreja tem até canal no YouTube, olha só. Várias outras denominações também possuem a sua forma de transmitir o culto por vídeo. E isso tem um lado positivo, porque antes nós tínhamos nossos cultos presenciais e somente nós tínhamos participações, não é verdade? E a mensagem, os cânticos, as orações que eram presentes aqui nesse culto ficava somente nesse culto, só no dia, no horário que aconteceria o culto. Agora não. Agora você tem na sua casa um menu vasto de pastores, até pastores melhores que eu pregando. Até o tio Aparício virou youtuber, né, tio? Falando sobre o ambiente, o meio ambiente. Isso é uma oportunidade, irmãos, de nós sabermos de outras denominações, outras igrejas, conhecermos essas denominações também. Nisso que está inseridos as demais igrejas, e a nossa igreja também, nós percebemos o quão amplo é o reino de Deus. Nós temos percepção de que não somente nós estamos adorando, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Dependendo do dia, do horário, você até pode participar com outros irmãos de outras comunidades. Mas eu falo desde já, nós precisamos de você aqui também, tá bom? Não queira se aliar às demais denominações, que nós precisamos de você também.
Mas isso é um lado positivo, porque nós temos acesso aos outros irmãos, o que está acontecendo em outras igrejas. Mas o que nós precisamos entender, amados e amadas, que diante dessa pandemia, nós entendemos que nós estamos fazendo parte de um contexto virtual, um contexto onde o celular está presente na maioria das casas da nossa família, de nossas famílias. Então, se nós pensamos algo mais amplo diante da tecnologia, todos nós fazemos parte de uma rede de comunicação, uma rede que abrange a internet no todo. Todos nós estamos presentes nisso. As pessoas que têm os seus celulares estão conectadas agora, não é verdade? Então nós fazemos parte de uma rede. Mas o que Paulo quer nos mostrar hoje, o que Paulo demonstra em sua carta aos Romanos, que hoje nós não pertencemos somente a uma rede virtual, nós pertencemos também a uma rede espiritual, uma rede vinculada ao reino de Deus. E pode ficar tranquilos, irmãos e irmãs, que essa rede não cai, a conexão dessa rede nunca vai cair. Essa rede é segura. Então Paulo quer nos mostrar que nós precisamos ter mais vínculo participativo em nossa comunidade, porque assim nós estaremos servindo o reino de Deus, a causa maior. Estamos conectados não somente com a internet, mas estamos conectados também uns com os outros. O WhatsApp essa semana foi cheio de notícias, na verdade, cheio de pessoas que nós amamos, que está com Covid, pessoas que nós também amamos, que nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite, falamos o versículo, oramos junto, isso é muito bom. Mas Paulo demonstra, diante dessa carta, um tema principal, principalmente nessa parte do capítulo 15. Paulo nos dá conselhos de que como nós podemos agir diante da comunidade de fé, diante da igreja, diante da nossa comunidade. Ele nos dá algumas diretrizes que ele escreveu aqui, no capítulo 15. E a primeira se encontra nos 2 primeiros versículos, que é o forte cuidando do mais fraco. Olha só o que diz os versículos 1 e 2. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Palavras-chave aqui presentes nesse texto é suportar os mais fracos, o forte cuidando do mais fraco. E também deixar a vontade, muitas vezes, do mais forte para a edificação do mais fraco. Paulo se coloca como sendo o mais forte. E ele fala, assim como nós precisamos, nós que somos fortes, temos mais experiência de fé, temos mais capacidades de falar aquilo que cremos. Paulo se coloca como forte e ele fala, para o cuidado dos demais irmãos, nós precisamos muitas vezes, dar um passo para trás. Nós precisamos deixar um pouco a nossa vontade para a edificação daquele que é mais fraco. Vamos pegar a figura de Paulo. Paulo passou pelas mais diversas experiências como evangelista, como missionário, anunciou o evangelho aos demais povos, às demais igrejas e cidades. Paulo, antes de ser cristão, ele era fariseu. E Paulo ele deixou de ter uma vida confortável diante da lei do Senhor, diante das diretrizes dos fariseus, para se
se colocar à disposição do reino do Senhor. Deixou as suas vontades para se dedicar ao reino. E olha que Paulo sofreu muito nesse meio. Foi preso, enfrentou fome, enfrentou perseguição, foi até mesmo ferido, né? Foi castigado, açoitado, tudo em prol do reino de Deus. Deixou o seu conforto para viver o reino de Deus. Deixou o seu agrado para quê? Para servir e servir de auxílio para aquele que se encontra mais fraco na fé, para aquele que se encontra mais necessitado, para a edificação do seu ministério. E ele orienta isso aos irmãos de Romanos: vocês precisam fazer isso para a edificação dessa igreja, para a edificação dessas pessoas mais fracas. Irmãos e irmãs, nós temos um problema que infelizmente nós não temos enxergado as demandas dos mais fracos. Nós temos fortalecido somente o lado dos mais fortes, mas os mais fracos, ou aqueles inexperientes na fé, muitas vezes são deixados de lado para as nossas denominações. Quer ver então frutos nessa igreja? Quer ver frutos na sua vida? Quer ver frutos na vida da comunidade de fé que Deus tem chamado? Primeira coisa, ouça. Os mais fracos, aqueles que se encontram mais fracos na fé, aqueles que estão começando na fé, ouça o que o mais experiente de fé tem a dizer a você. Ouça os conselhos que ele dá a você. Ouça aquilo que ele quer te mostrar. O mais fraco na fé pode chegar até uma pessoa mais experiente, se você se sente mais fraco na fé, possa se achegar a essas pessoas e ouvir o que ela tem a falar a você. Peça ajuda para as pessoas que se encontram, que se prontificaram a servir esta comunidade. Se a pessoa é um diácono, ouça o que o diácono tem a falar sobre a necessidade da igreja. Se a pessoa é um presbítero, uma presbítera, ouça o que ela tem a dizer a você. Agora, recado também para os considerados maduros na fé. Quer ver frutificar essa igreja? Também ouça. Ouça os mais fracos. Ouça aquilo que ele tem a dizer a você. Tenha sensibilidade naquilo que ele está pedindo e sofrendo. Porque muitas vezes o inexperiente vai dizer coisas que a gente acha absurdo, mas o contato, o lado a lado, estará ali quando ele necessitar, quando ele precisar. Ouça aquilo que o mais fraco tem a dizer também. Porque assim nós construímos um relacionamento. Nós construímos uma conexão nos dias atuais que nós falamos, né? De conexão. Nós construímos um elo de pessoas que ajudam umas às outras. O mais fraco tem a paciência de ouvir e tem a paciência também para seguir aquilo que foi. O mais forte tenha disponibilidade de ajudar o mais fraco. O mais forte tenha mais sensibilidade. Tenha mais sensibilidade de ouvir aquilo que o mais fraco tem a dizer. E Paulo, ele remete... Agora sim. Paulo remete ao melhor exemplo apresentado aqui, que é Jesus. Ele diz aqui no versículo de número 3: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus,
mesmo sendo crucificado e carregado pelos nossos pecados, carregou a nossa culpa diante da cruz, ele cumpriu a sua missão, que é auxiliar os seus discípulos, auxiliar os mais fracos, aqueles que são pessoas que não eram dignas nem somente da sua presença. Mas Jesus se tornou servo. Jesus se tornou humilde, se humilhou, segundo Filipenses 2:7. Para quê? Para demonstrar que o mais forte deve cuidar do mais fraco. Porque ele poderia ter se salvado diante da crucificação. Ele poderia ter muito bem ter saído daquela cruz. Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas ele escolheu se abster da sua vontade, muitas vezes, para seguir a vontade do Pai e salvar os filhos de Deus, aqueles que estão precisando da graça do Senhor Jesus. Então, o forte fortaleça o mais fraco. O forte tem a sensibilidade do mais fraco. E o mais fraco tenha paciência em ouvir o mais forte. Tenha interesse em saber como nós podemos servir ao Senhor diante dos tempos, diante das fragilidades atuais. Outra característica presente no texto de Paulo aos Romanos diz respeito ao seu ministério vinculado ao ensino. E o ensino de Paulo não é somente o ensino de sua experiência como missionário do Senhor, mas Paulo remete ao ensino de quem? Da palavra do Senhor. O vínculo demonstrado à igreja de Cristo está pautado na palavra do Senhor. Isso que ele diz no versículo 4 e 5, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da esperança e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ensino. Nós somos considerados a religião do livro. Por que a religião do livro? Porque as nossas práticas, os nossos costumes, as nossas diretrizes estão pautadas nas Escrituras Sagradas. Somos considerados a igreja do livro, onde todas as nossas práticas são norteadas pelas Escrituras Sagradas. Por isso que o ensino é importante. Por isso que nós precisamos reaprender a aprender a palavra do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos aqui no domingo, 9 horas da manhã, uma escola bíblica dominical. Porque nós precisamos ter ensino da palavra do Senhor. Nós precisamos muito bem entender o seu propósito diante desse ensino que a palavra nos mostra. Mas Paulo ele vai além. Não é somente o ensino pela letra, como os fariseus faziam, como Paulo sabia muito bem. Não era somente o ensino pela letra, mas era o ensino pautado nas Escrituras Sagradas que nos dá paciência, consolação e, por último, esperança. A palavra do Senhor vai gerar frutos em nossas vidas pautados nessas 3 coisas: paciência, consolação e esperança. E algo que nós podemos remeter aos dias atuais é que Paulo escreveu aos Romanos numa era onde a igreja poderia ser perseguida futuramente, e foi. Paulo escreve isso para que as pessoas tenham paciência, os cristãos tenham paciência diante das tribulações, porque a consolação viria do Senhor, e isso motivaria o nosso coração
Semana passada, meu irmão Juninho esteve aqui presente, não é verdade? E ele falou sobre Tiago. Que Tiago fala que nós temos fé, mostra a minha fé, que eu te mostro as obras. Então nós precisamos entender que diante do ensino, as obras do Senhor é o resultado para gerar esperança para todos nós. Paciência. 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Consolação. Esperança. Paulo escreve à igreja naquela época. E algo que nós podemos remeter também para os nossos tempos. Não precisamos de paciência? Precisamos de paciência, não é verdade? Não precisamos de consolação? Ixi, isso aí também, até por demais, precisamos hoje de consolação, nesse cenário atual. Não precisamos de esperança? Mas é claro que precisamos de esperança. Então, uma dica a você nessa noite: quer ter paciência, quer ter consolo, quer ter esperança? Estude, pratique, desenvolva o hábito da leitura, venha na nossa escola bíblica dominical, fazendo propaganda já também, né? Venha no nosso estudo bíblico de quinta. Mas não deixe de aprender aquilo que Cristo tem a nos ensinar. Porque Paulo fala assim que quando nós temos paciência e consolação vindo da parte de Deus, nós precisamos sentir da mesma forma uns para com os outros. Deus deu a sua paciência, o seu consolo para as nossas vidas, e nós devemos retribuir. E para que nós pudéssemos retribuir com os nossos irmãos e irmãs, nós precisamos sentir. Sentir vindo da parte de Deus. Também sentir, tendo aproximação com as pessoas que estão em nossa comunidade de fé. Nós precisamos entender que, diante do ensino vindo da palavra de Deus, nós precisamos, primeiramente, ler a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. Temos as mais vastas traduções disponíveis para vocês aí. Linguagem contemporânea, nós temos tradução, enfim, várias outras aí que está aí. Além, nós temos Bíblia no celular, com essas várias linguagens também. Então, à disposição, a palavra do Senhor está à disposição para todos nós. Porque isso nos dá paciência, consolo e, por último, esperança. E gostaria de terminar essa mensagem dialogando aos irmãos e às irmãs que o Senhor, no versículo 6, diz: para que concordemente e a uma voz glorifiquei ao Pai, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Acolhimento. Palavra necessária hoje em dia. Palavra que nossa igreja carece. Acolher as pessoas. Acolher nesse momento de pandemia. Acolher também no momento de festa. Isso é bom. Acolher no momento de festa é muito bom. Mas acolher também no momento de pandemia, de tristeza, também faz muita diferença. Paulo escreve aquelas pessoas que elas possam acolher uns aos outros, pois era a resposta para o compromisso de fé que aquela igreja representava a Deus, apresentava diante de Deus, acolhimento uns aos outros. Diálogo com a igreja atual, nós precisamos acolher uns aos outros. Precisamos muitas vezes deixar as nossas diferenças de lado para acolher diante da necessidade que o próximo tem. Diante desse momento que todos nós estamos passando, o acolhimento é essencial para nós termos vínculo, primeiramente com o Senhor e depois uns com os outros. E algo que
gerou transformação e foi meio que quase imperceptível aos nossos olhos. É a história do nosso irmão Wanderson. Quem conhece o Wanderson aqui? É o Cláudio, o Alberto, as pessoas mais próximas. Wanderson é o nosso vizinho do lado. O rapaz que estava ali. Ele comentou com o Cláudio, né, Cláudio? Que ele vai se tratar numa casa de recuperação e ele deseja vir aqui contar o seu testemunho. Então nós estamos aqui aguardando. Coloque em orações a vida do Wanderson. Mas ele não faria isso para o Cláudio se a gente não acolhesse ele. É claro, os irmãos aqui estiveram mais presentes na vida dele, é verdade. Mas no domingo de manhã, faz 2 domingos atrás, né, que ele veio aqui, e algo que surpreendeu é que todos nós o recebemos com alegria. Então talvez isso tenha feito diferença na vida dele, a ponto dele querer voltar aqui. Acolhimento, irmãos, acolhimento, irmãs. Das pessoas mais diversas pessoas que estão aqui neste bairro, nós devemos acolhê-las diante dessa situação da pandemia também. É claro, infelizmente não vai dar para abraçar. Infelizmente não vai dar para se chegar muito perto diante dessa fragilidade do momento atual. Mas nós entendemos que quando nós acolhemos uns aos outros, nós temos a missão de estarmos vinculados com o Senhor. Por quê? Porque Cristo nos acolheu. E nós devemos então acolhermos uns aos outros. Que o Senhor guarde a sua vida, a vida de sua família. E que possamos estar interligados na mesma unidade, na mesma fé, no mesmo amor vindo de Deus Pai. E que possamos cear aqui como família, acolhidas por Deus. Que possamos também acolher uns aos outros aqui nessa igreja. Amém? Amém.